Falou alguma coisa pra mim. Estão enxergando direitinho? Enxergam? Tá, para mim já apareceu aqui também. Bom, quero dizer para vocês. Eu vou começar então com a... Vou mostrar como é que deveria ser a resolução da questão de desafio, tá? Aí, olha só. Na dissociação, algumas coisas são importantes. Primeira coisa extremamente importante. Quando eu faço uma dissociação, eu preciso indicar que houve a quebra do retículo cristalino. Esta quebra do retículo cristalino libera os meus íons, o meu cátion e o meu ânion, certo? Tá aqui, ó, deixa eu só pegar a canetinha. Tá aqui a liberação do meu cátion, que é o sódio, e do meu outro ânion, que é o OH-. O aquoso também é importante que apareça, porque eu estou transformando algo que era sólido em uma solução aquosa. É só com a água que eu tenho o surgimento desses íons. O SOR não vai ser tão criterioso assim a ponto de te descontar, de te achar que está totalmente errado quando você não coloca o aquoso. Certo? Olha aqui o que é importante mesmo. Tá vendo a flecha? Que ela tem apenas um único sentido? A flecha de único sentido, ela está aqui para dizer que essa reação química, uma vez que ela acontece, ela não desacontece, a não ser que eu retire a água do meio. Ela só tem um sentido único. Quando se coloca lá o BaOH2 e a gente dissolve esse cara na água, as moléculas... Oi. A Bruna tá querendo entrar. Tá. Aqui. Mas não aparece para mim. Fala para ela pedir de novo, por favor. Feito. Beleza. Bom dia, Bruna. Onde está você? Não enxergo o seu rostinho. Não estou enxergando seu rostinho. Abre a câmera aí, mulher. Que confusão esse negócio da câmera, cara. Por que vocês não abrem a câmera? Bom dia, Bruna. Bom dia, professor. Vamos lá voltar para o negócio. Bom, essa flecha, então, ela indica que eu tenho só um sentido na minha reação química. Eu não tenho como voltar depois que esses íons foram dissociados, esses íons foram separados, tá? Outra coisa importante, tá vendo esse parêntese aqui? Alguém responda, professor. Vocês estão vendo o parêntese, né? Sim. Quando eu tenho uma equação matemática assim, ó, x mais, sei lá, 2y com 2 aqui. Esse 2 aqui faz o que com os caras de dentro do parêntese? Multiplica. Multiplica. Quando eu tenho parênteses na química, isso quer dizer a mesma coisa. Eu tenho que multiplicar as quantidades de dentro. Mas eu posso pensar que, quando eu faço a dissociação,
Esses 3 OHs aqui que eu tenho dentro do parêntese podem aparecer para mim indicados aqui, ó. Eu tenho 3 vezes o OH menos. Certo? Da onde sai a carga do cátion? Desta quantidade aqui. A carga do cátion, ela sobe. Mas o OH, anotem aí, vai ser sempre menos. Menos. A carga do OH é sempre menos. Por que é sempre menos? Se o O se liga ao H, ele vai ter, então, aqui, ó, só ocupados dos 6 elétrons dele, 2, aqui vai fazer uma outra ligação, né? 2 pares de elétrons aqui livres, ó. Então, a carga desse cara é sempre OH menos. Isso vocês podem anotar sempre. Assim como vocês vão ver depois que os ácidos são sempre positivos. Certo? Estão entendendo? Ou não? Sim? Joana, tá entendendo, mulher? Não. Não. Eu vi pela tua cara. Botei pra câmera, a Joana tava assim, ó. Tá, vamos de novo. Eu vou botar pra lá de novo. O que tu não entendeu? Me fala. Não é que não entendi. Eu acho que eu até fiz certo, mas eu não botei aquele AQ dentro do parênteses, eu não botei a flecha, eu não botei... Eu acho que foi isso, peraí. Eu vou ver aqui. Sim, o que na realidade o senhor queria que tivesse, que aparecesse realmente, tá? A molécula que tu vai dissociar, a flecha que indica qual é o processo que está acontecendo. Se a flecha ela é de sentido único, é uma dissociação. Se a flecha vai e volta, tu está fazendo uma ionização, que é diferente. Acontece com moléculas de característica diferente, tá? Aí a gente tem aqui, ó, o Al3+. Da onde que eu tiro que o Al é 3+? Primeiro, se eu conheço os elementos químicos, eu sei que a carga do alumínio característica é +3. Ponto. Lá pelo grupo que ele está na tabela periódica. O alumínio está no grupo 13 da tabela periódica, portanto, a carga deste cara é 3+, ou +3, como vocês quiserem escrever. Não vou brigar com isso. Este 3, de onde é que ele sai? Da quantidade também. E o OH, eu preciso ter na minha cabeça que ele é sempre menos. Muitos de vocês colocavam aqui, ó, 3 menos. Só que o OH, ele é só menos. Feito? Tranquilo até aqui? E daí, Joana? Eu entendi. Eu acho. Tá. Não, eu não quero que você... A aula não precisa ir tão adiante, eu preciso que vocês entendam isso. É mais importante vocês entenderem esses princípios básicos do que a gente intenta falar um monte de coisa e tu tá perdido no mundo. Tá? Vamos voltar aqui. Ó. E aqui aparece o NH4OH. Ó. É bem assim, ó, como o senhor tinha falado. Eu vou separar esses caras. O que eu posso pensar? Que na dissociação eu vou separar o OH do resto. Tá?
Vamos para a próxima telinha aqui, ó. Aí ele pedia também para equacionar a ionização. De novo, eu vou, então, separar o meu hidrogênio, ó, dos outros caras. Certo? Vou separar, vou criar íons que não existiam. E aí, olha a flecha. Ó, essa é a flecha da ionização. Tá? Poderia ser uma outra flecha que é assim também, ó. Tá? Desta maneira. Importante lembrar e saber. O H vai ser sempre H mais. Esta é a carga do hidrogênio nos ácidos. Feito? O H é sempre mais e o OH é sempre menos. Vai? Então tá. Bom, e aí eu vou me virar para ver o que está acontecendo. Se o H é 1, ó, tem um H só, e ele é sempre mais, para fechar o balanço das minhas cargas, eu tenho que ter Br menos, NO2 menos e Cn menos. Vocês viram que aqui eu nem coloquei os aquosos? Porque não é tão relevante assim. Eu preciso que vocês enxerguem a quebra desse negócio. É isso que eu queria que vocês enxergassem. Que ele se separa. Eu crio dois íons que não existiam. E eu ainda poderia reescrever de uma maneira mais completinha. Transformar este H+, lá no H3, O+. Mas a gente não precisa complicar tanto a nossa vida. Funciona o H+? Funciona o H+. Não preciso pensar nessa água de solvatação que envolve os meus íons, que o hidrogênio, que é H+, se liga com a água. Não preciso pensar nisso. Eu só tenho que pensar em separar estes caras. Foi? Então tá. Agora, aqui na nossa próxima tela, o senhor quer falar uma coisinha sobre os ácidos polipróticos. O que é ser um ácido poliprótico? É aquele cara que tem mais de um hidrogênio ionizável. É aquele cara que é, por exemplo, H2, H3, certo? Aqui, ó. Essa ionização vai acontecer em mais de uma etapa, certo? Por exemplo, o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, ele primeiro libera um H+, para depois liberar outro H+. Então, eu tenho aqui, ó, o H2SO4, que libera um H+, e resta o HSO4-. Aí, esse HSO4- vai liberar outro H+, e vai ter, então, a liberação do ânion sulfato SO4 2-. Certo? Isso é como acontece nas etapas, certo? Quando a gente está mostrando apenas a ionização e a dissociação, eu posso colocar direto. E aí uma coisa que é importante que eu enxergue, que é isso, que se eu tenho, deixa eu trocar a cor da caneta, 2H+, 2Hs, se eu tenho 2Hs, eu preciso mostrar isso aqui, ó, que eu tenho 2 vezes o H+. E depois eu mostro o resto. Se eu tivesse, por exemplo, ó, o H3PO4, que é o do nosso exemplo agora aqui, ó. Depois, ó. H2SO4, 2H+, mais SO4, 2-. H3, H2CO3, ó. E aqui, ó, aqui, esse ponto é importante. Quero ver os rostinhos de vocês. Eu vou escrever como é que eu vi na resolução várias vezes, tá? Assim, ó.
Vou pegar esse íon aqui, ó. Apareceu assim, ó. 3CO2 menos. Isso não existe. Eu não tenho 3 vezes o CO. Esse númerozinho aqui de baixo, ó, esse cara aqui tá me dizendo que eu tenho 3 vezes o oxigênio. E não 3 vezes todo mundo, como foi escrito aqui em cima. Certo? Entendem isso? Só vai ser que representa, multiplica todo mundo, se aparecer o número na frente. Senão, não é todo mundo. O índice pequenininho é a atomicidade de cada um dos meus elementos. O 3 representa a quantidade de oxigênios. Certo? Vocês conseguem se ver também aí agora, né? Ver todo mundo, né? Aqui, ó. No H3PO4, eu tenho H3. Então, eu já sei que eu tenho 3 vezes o H+. E o PO4 é uma coisa só. Então, eu escrevo PO4. Da onde saiu esta carga? Da quantidade lá de hidrogênios pela regra da tesoura. Então, o que eu tenho que pensar? Quando eu penso na minha regra da tesoura lá, ó, eu tenho isso. Esse cara sobe, 3 menos. E aqui eu já sei que é mais. Portanto, eu tenho 3H+. Dúvidas? Conseguiram ter uma ideiazinha do que deveria ter sido feito? Sim, não, talvez. Sim. Faz mais sentido que antes. Então tá. Obrigado, Isabela. De nada. É por isso que o nome é questão desafio. Eu não dei de bandeja para vocês. Certo? Teria que ter dado uma carafunchada ali um pouquinho para conseguir fazer esse negócio. De maneira 100% correta. Alguns fizeram 100% correto. Tá? Não sei se já sabiam ou acharam uma resolução na internet, né? Como às vezes eu vejo que aparece ali, mas faz parte, o estudo hoje é dessa maneira. Né? Vocês têm, olha o jeito que é a nossa aula. Se fosse na minha época de estudante, eu estaria em casa dormindo essa hora. Eu não tinha nem computador, não tinha celular. Sabe como é que eu pesquisava para fazer um trabalho? Depois vocês coloquem no Google, Enciclopédia Barça. Vocês nunca pegaram uma enciclopédia na mão, né? Tu tinha que, ó, escrever. Olhava e escrevia. Tá? Hoje é só copiar e colar, não dá nada. Melhor é hoje. Antigamente era muito chato e muito ruim. Vamos agora. Bom, vamos para a nossa aula, então, a 29, a 30 e a 31, tá? Que fala, então, sobre a nomenclatura e classificação dos ácidos. O senhor vai começar ao contrário do título da aula de vocês, vou falar um pouquinho sobre a classificação e depois a gente fala da nomenclatura. Vamos lá. Ó, setor B, então, aulas 30 e 31. Há milhares de anos, então, as pessoas já conhecem o vinagre, o suco de limão, tá? O vinagre, ele surge lá no Egito, certo? Quando os caras faziam vinho e cerveja, e esse negócio sofreu o processo de oxidação e se transformava em vinagre, tá? O suco de limão, ele tem aquele característica azeda, né? Uma laranja pode estar azeda pela quantidade de ácido ascórbico, de vitamina C, que esse cara vai ter na sua composição, tá? Mas só mais ou menos uns 120, 130 anos, mais ou menos, se descobriu que esse sabor azedo das comidas
tinha relação com a acidez desses alimentos, tá? Se descobre que elas são, então, substâncias que têm caráter ácido, que tem, então, este hidrogênio ionizável, esse hidrogênio que é capaz de se transformar em H+, tá? Vamos adiante. Olha aqui, ó. Vou apagar agora o que eu escrevi lá. O termo ácido, então, vem do latim acere, que significa azedo, tá? Quando, então, solubilizados em água, os ácidos conduzem corrente elétrica. Eles são chamados de substâncias ou de eletrólitos, que são substâncias que, quando dissolvidas em água, produzem cátions e ânions e permitem a condução de corrente elétrica. Estes cátions e ânions são iguais a barquinhos. Eles carregam os elétrons de um ponto a outro aqui do nosso fiozinho, ó, certo? O senhor traz essa imagem e eu gostaria que vocês refletissem. O HCl na forma gasosa, quando eu boto ele dentro do frasco, ó, coloquei uma rolha para fechar esse negócio, aqui dentro eu não tenho H+, nem Cl-. Eu tenho só moléculas de HCl, certo? Quando eu coloco este gás dentro da água, dissolvido em água, aí aparece para nós o H+, e o Cl-. Certo? Dúvidas aqui? Não? Que foi, Esther? Nada. A intensidade do brilho da lâmpada depende da quantidade de H+ que eu tenho. Depende do meu índice lá, do meu grau de ionização, certo? Quanto maior o número de H+ presente na minha solução, maior a intensidade do brilho da lâmpada, maior a capacidade de transportar elétrons, tá? Vamos falar um pouquinho da classificação desses ácidos, quanto à natureza desses caras. Eu posso ter dois tipos de ácidos. Os ácidos orgânicos, que vocês vão estudar eles mais a fundo lá no terceiro ano do ensino médio, tá? São compostos, então, que tem na sua estrutura a carboxila, que é essa estruturinha aqui, que o senhor traz para vocês, tá? Que eu tenho basicamente, então, um átomo de carbono ligado duplamente a um oxigênio e a uma hidroxila. Tá? Aqui vocês têm que ter cuidado, porque essa hidroxila, ela não é uma hidroxila de base, ela é uma hidroxila de ácido orgânico, tá? Este H aqui, ó, vai ser o meu H ionizável, certo? Ele que vai ser possível de ser liberado na minha molécula e virar ácido, tá? Vamos adiante. Ó, esse hidrogênio aqui, então, como eu estava falando, do COOH, do OH lá, é o cara que vai ser ionizável, é ele que vai sair da minha molécula e se transformar em H+. E aí eu tenho dois íons de novo, o íon H+, e o íon COO-. Entre os milhares de ácidos orgânicos que existem, tá? O mais básico deles, e que é a maior importância para o homem aqui, é o ácido fórmico, que é proveniente das formigas, então, tá? Vocês já devem ter visto esses filmezinhos aqui, tá? Vida de Inseto, o Ents e o Lucas, né? Vocês já tomaram uma pinçada de formiga? Daquelas formiguinhas vermelhas? Já. Fica ardendo, né? Sim. Esta ardência que você sente é porque elas colocaram em você este ácido, o ácido fórmico, tá? Indo adiante,
Um outro ácido também super importante é o ácido acético, que ele é extraído, então, do vinagre. Ele tem esta fórmula. Este aqui é o meu hidrogênio ionizável, é o cara que dá caráter ácido para esta molécula. Tá? A gente tem, então, os ácidos que são os objetos do nosso estudo agora, que é o que a gente vai estudar a partir de agora, que são os ácidos inorgânicos ou minerais, que têm origem, então, mineral, tá? Não tem origem orgânica, eles não têm a carboxila, eles têm o H+ na frente, ou eles têm o H na frente, eles têm o H na esquerda da molécula, tá? Olha aqui, ó. A gente tem o HCl, certo? Também conhecido como suco gástrico. A gente produz esse HCl no nosso estômago. A gente tem o ácido sulfúrico, que é utilizado em baterias de veículos, e motos e caminhões, tá? A gente tem o ácido fosfórico, que ele é usado como conservante de alimentos, acidulante de bebidas, como a Coca-Cola, tá? Vamos adiante. A gente pode classificar esses ácidos quanto à presença ou não de oxigênio na minha molécula, tá? Se eu não tenho oxigênio, nós temos os ácidos chamados de hidrácidos, que só tem lá hidrogênio e outro elemento diferente do oxigênio, como HCl, HCN, HF, HI, HBr, H2S. E os oxiácidos, que são os caras que possuem oxigênio na minha molécula. Aí eu tenho lá HNO3, HClO3, H2SO4, H3PO4, certo? E assim por diante. Dúvidas? No caderno do aluno de vocês, eu achei que está meio espalhado demais essas informações. E algumas nem tem, tá? Então, ele tá super resumido o que está aparecendo aí no caderno do aluno, certo? Então, a gente vai devagarinho aqui. Bom, eu posso também classificar quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Se eu tiver apenas um hidrogênio ionizável, eu tenho lá um monoácido, como HCl, HBr e HNO3, tá? Aqui o senhor traz uma exceção que é muito importante que vocês enxerguem, que é o ácido hipofosforoso. Esse ácido hipofosforoso, o H3PO2, ele é uma exceção. E aí tu pode te confundir porque ele tem aqui, ó, H3, ó. E o pensamento direto é pensar que ele tem 3H+. Só que na realidade, ele é uma molécula dessa maneira. Vocês enxergam que eu tenho 1 e 2 Hs ligados diretamente aqui, ó, ao fósforo? Enxergam isso? Enxergam? Esses Hs ligados diretamente ao fósforo, a força de interação entre eles é muito grande. E, portanto, eu não consigo removê-los da molécula facilmente. Eles não vão ser ionizáveis, eu não consigo removê-los da molécula do ácido hipofosforoso. O cara que é hidrogênio ionizável nessa molécula é este aqui, ó. É sempre o cara que está ligado ao oxigênio, certo? Quando eu faço uma molécula de um oxiácido. Aqui, nos hidrácidos, ó, é barbada. Separo numa boa, tá? Esse cara aqui também, ó, vai estar ligado a esse oxigênio, tá? Nos diácidos, esses caras apresentam 2 hidrogênios ionizáveis, H2S e H2SO4. Também temos uma exceção aqui, que é o ácido fosforoso. Ele tem só 2 hidrogênios ionizáveis. Está aqui a molécula desse cara. Eu tenho um H ligado diretamente ao fósforo. Esse cara não ioniza.
certo? E aqui eu tenho 2 Hs possíveis de sofrer ionização. Dúvidas? Então te liga. O cara que está diretamente ligado ao átomo central da minha molécula não sofre ionização. Certo? E o cara que está ligado ao oxigênio sofre ionização. Foi? Triácido tem 3 hidrogênios ionizáveis, H3PO4, H3BO3, e o tetraácido tem 4 hidrogênios ionizáveis. Aqui nós não temos nenhuma exceção relevante a esta regrinha, tá? Então, monoácido tem 1H+, diácido tem 2H+, triácido tem 3H+, e tetraácido tem 4H+, tá? A gente pode classificar quanto ao número de elementos químicos, e aí a gente tem binário, ternário e quaternário. Tá? Aqui, ó, o que é o binário? São 2 elementos químicos diferentes. H e Cl, deu 2. Ternário, de 3. H, C e N. Quaternário, H, C, N e O. Esta classificação quanto ao número de elementos químicos, ela é uma classificação um pouquinho mais antiga, que já não é mais tão relevante em termos de Enem, por exemplo, tá? Mas vai que possa aparecer na nossa vida, o senhor fica com a consciência tranquila que mostrou para vocês, tá? E aqui, a classificação quanto à volatilidade, quanto ao ponto de ebulição. Não esqueça que o cara, quando é muito volátil, ele tem o ponto de ebulição, a temperatura de ebulição bem baixinha. É muito fácil de virar vapor, tá? Vamos adiante. Os ácidos voláteis têm, então, esse baixo ponto de ebulição, tá? Exemplos disso são todos os hidrácidos, eles têm, então, baixos pontos de ebulição. O HNO3, o ácido fórmico e o ácido acético, tá? Esses caras têm uma característica que é importante, que quando a gente abre o frasco, a gente pode sentir o odor característico dessas substâncias. Quando a gente abre o frasco de vinagre, a gente imediatamente sente o cheiro do vinagre. Por que que isso acontece? Porque esses caras são extremamente voláteis. Eles têm a temperatura de ebulição bem baixa, tá? Tranquilo aqui? E os ácidos fixos têm elevados pontos de ebulição. Aqui a gente tem o ácido sulfúrico, 340 graus Celsius, o ácido fosfórico, 213 graus Celsius, e o ácido boroso aqui, boroso deveria ser, mas é ácido bórico, tá? É o 185 graus Celsius, tá? Então, ácido sulfúrico, ácido fosfórico e ácido bórico. Vamos adiante. Aqui o senhor tem uma chargezinha para dar uma descontraída, né? Ele diz assim, ó, passe esse suco para cá, Playboy. Legal, sempre quis saber o que acontece quando alguém bebe ácido sulfúrico. Espera aí o que você disse, e aí a cara explode. Se vocês têm uma curiosidade de saber o que acontece quando a pessoa toma ácido sulfúrico, deem uma procuradinha no Google, certo? Que vocês vão ver que não é nada bonito, tá? Não é bonito. Não, se tu não tem estômago bom, não procura, tá? Dá um alt tab aí e procura. Bom, vamos adiante. Classificação quanto ao grau de ionização, o alfa lá que nós falamos na aula passada, que demonstra para nós a força de um ácido. O quão forte é este meu ácido.
Na realidade, esta força tem a ver com a quantidade de íons H+ presentes na minha solução. Não quer dizer que esse cara vai me machucar mais ou menos quando em contato com a minha pele. Não quer dizer que ele é mais agressivo ou não. A força do ácido tem a ver com o número de íons, com a quantidade de H+ presente na solução. Feito? Estão olhando, né? Estão olhando, né? Entenderam a força? Sim? Tá cansado, Thiago? Vamos lá. Então, aqui a gente tem aquela velha formulinha que o senhor mostrou na aula passada, certo? Que é o número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas dissolvidas. Os ácidos fortes possuem esse alfa maior do que 50%. Como, por exemplo, aqui, ó, o HCl, que tem 92,5% de íons na sua molécula. O HNO3, que tem 92%, certo? Os ácidos moderados ou semifortes, como aparecem no teu caderno aí do aluno, eles têm o alfa maior do que 5% e menor do que 50%. Aí a gente tem o H2SO3, que é 30%, o HF, que é 8,5%, e aqui o senhor quer chamar a tua atenção. O HF, ele era usado até pouco tempo atrás para fazer gravações em vidros. Todo mundo tem carro ou já andou de carro? Sim? Vocês já notaram que no vidro do carro tem umas gravaçõezinhas? Uns numerozinhos, umas letrinhas, alguma coisa assim? Já viram isso? Carros mais antigos, essa gravação era feita com o ácido fluorídrico. Certo? Ele consegue dissolver o vidro, gurizada. Ele dissolve o vidro. Vocês viram aquela série chamada Breaking Bad? Ou Química do Mal? Que dava na Record? Existe uma cena na série Breaking Bad que eles matam um cara lá e querem consumir com o corpo da criatura. E eles colocam dentro de uma banheira o cara e despejam HF, ácido fluorídrico, no cara. Dissolve o corpo do cara, certo? Só que dissolve a banheira e o chão. Dissolve tudo. Se eles tivessem colocado o corpo dentro de um barril de PET, por exemplo, de garrafa PET, de refrigerante ou água, não teria dissolvido, teria apenas dissolvido o corpo. Aí o que o senhor quer chamar a tua atenção? Olha a classificação de força do HF. Ele é um ácido moderado ou semiforte. Ele não é um ácido forte. Certo? Indo adiante. Os ácidos fracos têm alfa menor do que 5%. E aí a gente tem o H2S, o H3BO3 e assim por diante. Tá? Existe uma regra que é para determinar a força desses caras para os oxiácidos, tá? Que é a regra prática de força do Pauling, que é a regra de Pauling, que para os hidrácidos a gente tem ácidos fortes são só 3. HI, HBr e HCl. Feito? O HI é o mais forte. Depois tem o HBr e depois tem o HCl. Ácido moderado ou semiforte, o HF. E os fracos são os outros. Então eu preciso lembrar de apenas 4 ácidos quanto à força para os hidrácidos.
HCl, HBr, HI e HF. O HCl, HBr, HI são os fortes e o HF é o moderado. Foi? Tá? Anotem isso aí. Só preciso conhecer esses 4. Se perguntar a força de outro ácido hidrácido que só tem hidrogênio e não tem oxigênio, é fraco. Feito? Professor, tu pode repetir os ácidos? HCl. Vamos voltar ali na tela, o senhor já mostra de novo. São esses aqui, ó. Os fortes, tá? HCl, HBr e HI. Esses são fortes. Aí tem o moderado ou semi-forte, que é o HF. É só esses 4. HCl, HBr, HI e HF. Foi? Tranquilo? Vou adiante. Para os oxiácidos, eu preciso fazer uma conta. Uma conta extremamente difícil, que é número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Exemplo, se essa conta der maior ou igual a 2, é um ácido forte. Se der igual a 1, é moderado ou semiforte. E se der igual a 0, é um ácido fraco. Tá? Aqui o X e o X é número de hidrogênios ionizáveis e o Y é número de oxigênios. Vamos dar uma olhada aqui. Exemplos. HClO4. Eu tenho 1 hidrogênio e 4 oxigênios, concorda? Tá aqui, ó. 4 oxigênios menos 1 hidrogênio dá 3. Esse cara é maior ou igual a 2. É maior do que 2. Portanto, esse é um ácido forte. Entendem essa relação? Se a continha oxigênios menos hidrogênios der maior ou igual a 2, é forte. Se der 1, é moderado. Se der 0, é fraco. Vamos lá de novo. Olha o outro. HNO3. Eu tenho 3 menos 1, que dá 2. Portanto, também é um ácido forte. H3PO4. Eu tenho 4 menos 3. Dá 1. Esse é um ácido moderado ou semiforte. E aí eu quero chamar a atenção de vocês. Ele é moderado, semiforte? Lembra onde é que eu tenho H3PO4? Que o senhor mostrou no exemplo lá para vocês? Na Coca-Cola. Quem é que toma Coca-Cola aí? Ou Phelps? Vocês estão tomando ácido fosfórico. A grande maioria dos alimentos industrializados, se você olhar, tem ácido lante lá escrito. O ácido lante usado é o ácido fosfórico. Certo? Vamos de novo. Aqui. H3PO3, ó. 3 menos 3 é 0. Então, esse cara é um ácido fraco. Foi? Exceções. O ácido carbônico. Pela regra do Pauling, ele deveria ser um ácido moderado. Tá vendo? Ou semiforte. No entanto, ele é um ácido moderado porque tem o alfa 0,18. Certo? Eu escrevi errado. Ele é um ácido fraco. Ele era para ser moderado porque tem 1, tá? Mas ele é aqui, vou escrever, mudar aqui. Não é moderado, é um ácido fraco. Foi aqui? Entendem? Evelyn, responde se tu entendeu ou não. Sim, entendi. Esse ácido carbônico, quando a gente abre uma garrafa
que tem alguma coisa com gás, e é o cara que faz assim, ó. O ácido carbônico, quando eu tenho a garrafa fechadinha, eu tenho o ácido carbônico lá dentro. Quando eu abro, eu quebro o ácido carbônico e libero o CO2 para a atmosfera. Certo? O mesmo ocorre no H2SO3. E todos, sem exceção, os ácidos carboxílicos são ácidos fracos, tá? Porque normalmente esses caras vão ter um hidrogênio ionizável, no máximo 2 hidrogênios ionizáveis, tá? Dúvidas? Vamos mais um pouquinho aqui. Acho que não. Acho que não. Não vamos, não. Pessoal, vamos conversar um pouquinho. A gente para, então, na nomenclatura dos ácidos. E aí, o senhor quer combinar uma coisa com vocês. Eu tenho notado algo que me incomoda muito na terça-feira, quando eu mando videoaula para vocês. Certo? Nós já tínhamos conversado sobre isso, mas eu acho que não surtiu muito efeito. Tá? Sumiu a pessoa aqui. Tá? Não tem surtido muito efeito. Então, eu estava conversando com a Margit e os colegas meus, e aí resolvi, então, modificar a dinâmica das nossas aulas, tá? A partir de hoje, né? Ou seja, terça-feira, também teremos... Deixa eu só parar a apresentação aqui. Pronto, parei a apresentação. Também teremos Hangout, tá? Então, agora, a partir de hoje, terça-feira, às 8 horas da manhã, e quinta-feira, às 8 horas da manhã, teremos Hangout Meet. Feito? Por que isso? Vou dizer para vocês, tá? No dia 4/8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 não tinham visto a videoaula até o meio-dia. Na aula da terça-feira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 não tinham visto a videoaula até o meio-dia. Não funciona. Aí, vou para a questão de desafio. Não funcionou. Se fosse no Hangout, vocês teriam entendido melhor. Vocês podem me perguntar na hora que vocês não entendem. Se tem vergonha, me manda uma mensagem, alguma coisa, que os outros não vão ver. Não está funcionando o videoaula. Certo? Então, vamos... Professor, mas mas aí, tipo, até meio-dia, né? Eles não olharam. E depois que olhou, Isso. de novo, quem não olhou, tipo, no dia, assim, até pelo menos No meia-noite. dia. No dia, é. Ah. Mas é que o combinado, Thiago, é se ver, é vocês seguirem o cronograma de horários estabelecido pela escola. Entende isso?
Não adianta a gente sair, Dá pra entendeu o que eu quero entender. dizer? Entendi o que dá pra dizer. Entendeu? Sim, é que terça geralmente tem bastante matéria e sei lá também se não levantam cedo e fácil, né? Mas, sei lá, acho que o prazo podia ser, tipo, pelo menos até um pouco de tarde. Acho que não teria problema. Porque os outros Pois é, mas professores estão. aí, sim, tudo bem, mas aí eu acho que, e para mim também fica melhor, entende? Ah, tá. Fazer o Então, hangout. Porque ontem eu terminei a aula de vocês meia-noite, mais ou menos. E aí eu teria que gravar a aula ainda. Entendeu? Daí eu fico mais 40 minutos falando, 1 hora falando, e aí eu vou dormir 3 horas da manhã. Entendeu? Então, eu faço a aula, a gente tem a aula ao vivo, ela vai estar sendo gravada, inclusive a nossa conversa, que é muito importante estar sendo gravada. Que mais eu estou falando, né? Só o Thiago está falando também. Mas é importante. Eu acho que esse contato fica melhor. Eu enxergo, por exemplo, aquela hora que eu. Quem é que eu olhei? Eu acho que foi a. Acho que foi a Joana. Foi a Joana, né? Que eu olhei o rosto dela. A Joana, eu olhei o rosto dela e vi que ela não estava entendendo. Entende? Então, para mim, é mais fácil isso. Tá? E eu acho que fica melhor para vocês. Vocês vão segue o baile. Como estavam falando. Biologia faz assim, né? A Carmen faz só hangout, né? Então, para nós também vai ser só hangout. Tá bom? O que vocês têm de aula agora? Português? O que vocês têm lá? Inglês. Inglês? Então tá, vou liberar vocês. E a gente segue na terça-feira com o hangout, né? E aí a gente parte da nomenclatura desses astros. Se deram bem. Daí não vai ter tema?